Tem ônibus descendo ladeira, sem freio. Tem ônibus soltando os pedaços, tem ônibus, a porta caindo. Já pensou se acontecer uma tragédia com um ônibus desse lotado? Ilhéus vai ser noticiário, vai entrar no noticiário nacional. Não, tragédia de ônibus lotados acontece se você abrir noticiário a nível... Não, mas eu estou dizendo em área urbana. Se você vê isso, vai em Salvador e passe lá para você ver. O transporte público de ônibus está na falência. Eu não vejo alternativa, a não ser que venha estímulo do governo federal, que até se pensou no governo Bolsonaro, que ele disse que ia mandar um valor. Os municípios, Bruno bota mais de 20 milhões lá e não dá conta. Os ônibus estavam parados na cidade. Não existe, Guzmão. Agora é AP2, AP3, AP4, não é assim? Não tem mais só não tem mais só Uber aí. Não, agora tem um rumo de coisa aí. É AP não sei o quê. Então quer dizer, o cara desempregou, virou um AP não sei o quê. Não tem. E o cidadão, o AP desses aí, cobra R$5, o cara aí deixa na porta, deixa na casa. Hoje, do ponto de vista da segurança, as empresas Via Metro e São Miguel oferecem mais riscos aos usuários do que o transporte clandestino. Vamos fazer o seguinte. Isso é muito... Concordo. Só para concluir, Mário, dos objetivos das políticas de planejamento na área pública é evitar o azar. São as chamadas medidas anti-azar. Se esses carros velhos continuarem circulando em Ilhéus, pode acontecer um problema grave a qualquer momento. Essa é a minha preocupação, com a vida humana. Então, me dê aí uma ideia que você acha que deve fazer. Agora me oriente aí. Em primeiro lugar, uma consulta pública, né? Ver o que a população quer. O conselho né? faz. O conselho, mas uma consulta pública ampla, né? Tem que ter participação. Não, e se a população quiser quiser botar uma empresa? O quê? Vamos dar um exemplo. A população troca a empresa. O município tem que tentar. Tem que tentar? Pode tentar. Me traga a empresa que eu troco amanhã. Pode tentar. Não me traga. Não tem empresa para vir. O empresário não quer vir. Não tem interesse de vir. Mas por que o serviço em alguns municípios não é tão ruim quanto aqui? É porque você não anda no município. Ilhéus é muito difícil. Nós temos mais de quase 1.000 quilômetros só de estrada rural, Guzmão. Mas há outros municípios com essas características. Não tem. Então diga, não tem. Solução só não existe para morte. Eu acho que mais dialogado. Tem que conversar para encontrar uma saída. Porque não pode continuar dessa forma, entendeu? Isso me preocupa bastante. E eu volto, né? Eu fiquei muito sensibilizado com o caso daquela servidora que teve a perna decepada. É verdade. Eu sei que ali o motorista não teve culpa, não foi intenção dele ali. Não foi mas a gente precisa fazer. Mas ali é um acidente que a gente está, segundo a informação, é que está vendo qual se foi a culpa do motorista, se não foi, não sei se já chegou a um... Agora também não tinha cobrador, porque se tivesse cobrador, poderia avisar. Veja bem, é outro problema. Uma lei motocobra, eu até te falei de motocobra. Tem uma lei municipal que proíbe o motocobra. E tem motocobra. Amigo, os caras não estão vetando. O motocobra que a gente chama é o motorista cobrador. É cobrador, exato. O motorista e o cobrador. Não, motocobra é os dois juntos. Em lugar nenhum do país tem motorista e cobrador. Não existe você ter um salário no mesmo ônibus para pagar 2 servidores para fazer um só para pegar um ticket e outro só para dirigir. Isso eu estou falando porque eu me aprofundei nisso aí, busquei. Curitiba não tem, que é o melhor transporte público de ônibus do país. O que não pode é um ônibus sem freio, ou com freio ruim, circular. Não, concordo, isso claro. É inadmissível. E as empresas estão fazendo o que bem entendem. Tem o caso de ônibus descendo e o motorista jogando o carro para segurar nas plantas, numa árvore, nos galhos. Se você coloca um ônibus circulando sem freio, isso é crime. Isso é crime. A vida humana é o princípio fundamental, né? Está na Constituição. Se um ônibus vai circular com freio falhando, não circula. A população vai ficar sem transporte? Que fique, mas não pode circular. É melhor você ficar sem o transporte, perder seu trabalho, do que você perder a vida. Porque tem o risco de perder a vida.
Esse que é o problema. O que a gente está querendo dizer é que ninguém vai saber se o ônibus vai faltar freio ou não. A Águia Branca está lá com revisão, ônibus novo. Ontem, vindo de Salvador, quebrou no meio da estrada. E aí? Se faltasse freio, se o cara capotasse, é um risco. O avião, você sobe, toda a segurança, mas o avião não cai. Mas os índices são baixíssimos. Sim, de acidentes. É igual a Águia Branca, é uma empresa exemplar nisso, né? Também.